regência de Bridgerton era fofa, perto da brasileira. Se você ainda acha que regência é baile com violino e gente sofrendo bonito com candelabros, você está consumindo propaganda aristocrática disfarçada de romance. E eu vou destruir essa fantasia agora. A regência na Inglaterra era crise de imagem. A brasileira era risco total de desintegração nacional. Uma era fofoca aristocrática e crise de sucessão porque o rei ficou louco. A outra era a província pegando em arma porque não aceitava ser governada por um moleque de 5 anos. Enquanto a Inglaterra estava administrando um rei surtado dentro de um palácio e colocando o filho playboy para segurar a caneta, o Brasil estava literalmente tentando descobrir se continuava sendo um país ou se virava um monte de pedaço brigando entre si. Uma regência tinha estrutura de império velho, banco forte, marinha poderosa e tradição consolidada. Outra tinha revolta pipocando, elite insegura, exército improvisado e um herdeiro que ainda brincava com soldadinho de chumbo. Na Inglaterra o drama era o rei enlouqueceu, no Brasil o drama era isso aqui pode acabar. Oi coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou te mostrar por que comparar a regência de Bridgerton com a regência brasileira é quase ofensivo com a realidade histórica, porque uma estava preocupada com etiqueta, sucessão e escândalo social e a outra estava tentando não implodir antes que o herdeiro aprendesse a escrever o próprio nome. Se você acha que as duas eram iguais, você foi enganado pela estética. E hoje a gente vai arrancar esse figurino. A gente precisa começar chutando o balde dessa tal regência inglesa, porque é daqui que vem todo esse delírio estético que vocês consomem no streaming. Mas o que ninguém te conta é que ela só aconteceu porque o sistema britânico entrou em colapso biológico total. Eu já comentei nos vídeos anteriores, principalmente no de ontem, sobre a loucura do rei George, mas vamos resumir se você ainda não assistiu. Em 1811, o Império Britânico era o dono do mundo. Os mares pertenciam à Marinha Real. O dinheiro do comércio global fluía para Londres como se fosse um rio imparável. E lá no topo dessa pirâmide estava o George III, que não mandava em nada, só falava com árvores e sofria tortura como tratamento médico. Os ministros não podiam simplesmente dizer, olha, o rei pirou, vamos virar uma república, porque isso ia dar ideia para os pobres fazerem o mesmo que os franceses fizeram com o Luís XVI anos antes, ou seja, passar a faca no pescoço da nobreza. Então, para salvar a carcaça do império, eles precisavam da imagem da coroa, mesmo que por baixo dela o cérebro estivesse derretendo em psicose e mijo. Foi assim que nasceu a regência. O rei continuava rei no papel, trancado e babando num quarto escuro, sendo torturado por médicos sádicos, enquanto quem assina o cheque e faz a pose de soberano era o filho dele, o príncipe de Gales, que virou príncipe regente. E é aqui que o nível socorro, que bizarro, atinge o teto, porque o tal do George IV, o cara que deu nome à era regencial que vocês tanto amam em Bridgerton, era um desastre moral ambulante, um homem que se achava o ápice da elegância e se auto-intitulava o primeiro cavalheiro da Europa. Só que, na verdade, ele era um egocêntrico patológico, viciado em ópio, em álcool, em comida e em qualquer mulher que não fosse a esposa dele. A regência inglesa não foi um período de avanço, foi uma vitrine luxuosa escondendo um sistema funcionando sem o rei. O sistema funcionava na base da negação pura e simples, amados. O povo inglês estava passando fome nas fábricas imundas da Revolução Industrial, morrendo de tifo e trabalhando feito escravo para sustentar o progresso. E o príncipe regente estava preocupado se a gola do paletó dele estava na altura certa para não parecer um porco de peruca. Quem realmente mandava era um parlamento de aristocratas e novos ricos que usavam o caos mental da família real para passar as leis que bem entendiam, garantindo que o dinheiro continuasse fluindo para o bolso deles. O George IV era tão detestado, mas tão odiado, que quando ele passava nas ruas, o povo não fazia reverência, o povo jogava lama e xingava o cara de tudo quanto é nome.
Ele casou com a prima Caroline de Brunswick só porque o parlamento prometeu pagar as dívidas imensas dele em jogos de azar e prostitutas, se ele produzisse um herdeiro. Mas ele odiava a mulher com tanta força que, no dia do casamento, ele precisou ser carregado até o altar de tão bêbado, e a primeira coisa que ele fez na noite de núpcias foi cair apagado do lado da lareira. E ele ainda impediu que ela entrasse na própria coroação, mas o povo a ovacionou e ele não teve escolha. Enfim, a regência inglesa foi o último suspiro de uma aristocracia que sabia que o mundo estava mudando e decidiu fazer a festa mais cara e mais vulgar da história antes que as luzes se apagassem de vez. O príncipe traía a esposa, os ministros traíam o príncipe e o povo era traído por um sistema que prometia a ordem divina e entregava o regente que não conseguia nem subir no próprio cavalo sem a ajuda de um guindaste de tanto que ele pesava. Então sim, os dois períodos chamam regência, ambos estão no século XIX, mas a regência inglesa foi o auge do cinismo, enquanto a brasileira, que viria 20 anos depois, foi o auge do pânico institucional. Lá era um império sólido operando através do rei. O topo estava podre, mas a máquina era antiga demais para parar, e aqui era o oposto. Então agora a gente vai cruzar o oceano e sair daquela palhaçada de peruca empoeirada de Londres para cair direto no lamaçal tropical que era o Rio de Janeiro de 1831, porque se você achou a regência inglesa uma zona, você não faz ideia da escrotice que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Esquece aquela imagem do Dom Pedro II como um velhinho barbudo e sábio que parece o Dumbledore. A nossa regência começa com ele sendo um moleque de 5 anos de idade, que foi largado para trás pelo pai, o Dom Pedro I, que se mandou para Portugal para ir resolver os rolos da herança de família e deixou o Brasil como quem deixa uma batata quente na mão de um bando de lobos. A gente não tinha um sistema consolidado como o inglês, a gente não tinha um parlamento centenário que sabia como a máquina girava. O que a gente tinha era um império recém-nascido, saído das fraldas da independência há menos de 10 anos, tentando de forma desesperada não implodir no meio de um deserto de autoridade. O sistema brasileiro de 1831 era uma piada de mau gosto, um experimento de laboratório feito por uma elite que odiava o Dom Pedro I, mas que tinha um pavor mortal de que o povo descobrisse que podia mandar em alguma coisa. Quando Dom Pedro então deu o fora, ele não deixou um governo, ele deixou um vácuo. E a nossa Constituição de 1824 dizia que se o herdeiro fosse menor de idade, o país seria governado por uma regência trina. Imagina a desgraça, 3 cabeças tentando decidir para onde o barco ia no mar cheio de tubarões. A seleção era para ser regente, não por mérito, por amor à pátria. Na verdade, essa conversa fiada que te contaram na escola era totalmente diferente. A seleção foi baseada em quem tinha mais jagunço, quem tinha mais terra e quem conseguia gritar mais alto no parlamento. O auge de um regente era conseguir passar 6 meses sem sofrer uma tentativa de golpe ou sem ver uma província inteira declarar a independência, porque não aguentava mais sustentar o luxo do Rio de Janeiro, enquanto o resto do país morria de fome e de peste. O cenário era o seguinte, e eu quero que vocês visualizem essa cena porque ela é o puro suco do socorro que bizarro. O Paço de São Cristóvão, um palácio que fedia a mofo e a desolação, onde o pequeno Pedro de Alcântara vivia, isolado de tudo e de todos. O pai foi embora, a mãe, a Leopoldina, já tinha morrido de tanto sofrer na mão do marido galinha e safado, e o moleque ficou cercado por tutores que se odiavam. O José Bonifácio, que era o pai da independência, estava lá tentando criar um menino como um robô de virtudes, mas os outros políticos estavam tentando puxar o tapete do velho para colocar alguém que fosse mais flexível com os interesses da elite agrária. O sistema funcionava numa esquizofrenia total. Nas ruas o povo estavam se matando, as revoltas estavam transformando o interior num açougue. E dentro do palácio os regentes faziam bailes para fingir que o Brasil era tipo a França de peruca. E guarda essas datas, porque isso não foi um chilique isolado. Em 1835 explodiu a cabanagem no Pará.
e começou a Farroupilha no sul. 1837, a Sabinada na Bahia, 1838, a Balaiada no Maranhão. Isso aqui não era crise, era quase um efeito dominó de guerra civil. Inclusive, momento jabá. Eu tenho meu curso de worksheets, resumos para prova, ou para você aprender mais sobre a história do Brasil sem precisar pegar no livro, que chama Entendeu ou Quer Que Eu Desenhe? Ele tá no link da bio do Instagram e eu vou deixar aqui na descrição também. Se você quiser adquirir, o acesso é vitalício e a gente está terminando o Brasil Regência. Logo depois, a gente vai pro Brasil, né, Império, Segundo Império, e depois a gente vai começar a história do mundo. Enfim, o sistema médico da política brasileira da época achava que a solução para curar o país era a repressão sangrenta. A regência brasileira tratava o povo com chumbo e forca. A elite estava dividida em 3 grupos que pareciam torcidas organizadas de hospícios. Restauradores, que queriam Dom Pedro I de volta, os famosos viúvos da coroa. Os liberais moderados, que queriam o poder só para eles, mantendo a fachada da monarquia, e os liberais exaltados, que queriam o caos, a república, em alguns casos até o fim da escravidão. Essa briga não era por ideologia, era por quem ia botar a mão no Tesouro Nacional, que já estava zerado por causa das dívidas com a Inglaterra. E aqui entra a parte que ninguém te conta, porque é suja demais para estar no livro didático, o descarte. O que acontecia quando um regente falhava ou quando a pressão ficava insuportável? O cara era chutado para escanteio com uma velocidade que faria qualquer treinador de futebol ficar com inveja. A gente teve regência trina provisória, regência trina permanente, e depois a elite decidiu que 3 era demais e passou para regência una, achando que um ditadorzinho de plantão ia resolver a zona. O padre Feijó, que foi um desses regentes, tentou mandar em tudo e acabou saindo com o rabo entre as pernas, doente e odiado, porque não conseguiu segurar as revoltas que estavam esquartejando o território nacional. A elite brasileira descobriu que era muito difícil manter um país unido sem a figura mística de um imperador. Então eles começaram a planejar o maior golpe de marketing da nossa história, o golpe da maioridade. Mas antes de chegar lá, eles moeram o país por 10 anos. A traição era a única coisa que funcionava. O regente traía o parlamento traía o tutor do rei e os traficantes de escravizados traíam os tratados internacionais para continuar trazendo gente da África em condições que fariam o inferno parecer um resort de luxo. A regência brasileira, então, foi o período em que o Brasil mais chegou perto de virar um bando de repúblicas nanicas e briguentas, tipo o que aconteceu com a América Espanhola. Se o Brasil hoje é desse tamanho, não foi por causa de heroísmo, foi por causa da elite daqui do Sudeste que ficou com tanto medo de perder o controle sobre a mão de obra escravizada que eles decidiram que era melhor manter o moleque no trono a qualquer custo do que deixar cada estado seguir seu rumo. A união do Brasil foi forjada no sangue dos rebeldes e no isolamento de uma criança que não teve infância para que os senhores de engenho pudessem continuar dormindo tranquilos. Essa é a história real, amados, e não adianta me xingar nos comentários, monarquistas. Tá. Se o Dom Pedro II fosse estéril ou se ele morresse de alguma doença tropical, o Brasil simplesmente deixava de existir no dia seguinte. O país inteiro estava pendurado por um fio de cabelo de uma criança de 5 anos que passava o dia estudando latim e grego para não ter que encarar que o sistema brasileiro era uma máquina de moer gente, que usava uma coroa de ouro como lubrificante para as engrenagens não travarem de vez. A grande diferença para a Inglaterra, e aqui que eu quero que vocês abram o olho, é que lá a regência foi o auge do poder global, enquanto aqui foi o auge do pânico. O George IV na Inglaterra gastava com festa porque ele podia. Os regentes no Brasil gastavam com exércitos para matar brasileiros porque eles precisavam. A gente não estava vivendo um drama de época, a gente estava vivendo uma guerra civil intermitente, massacrada por decretos pomposos escritos em papel caro.
O sistema regencial brasileiro foi a maior prova de que o Brasil não é para amadores. Foi um período de test drive de poder, onde os pilotos eram todos sádicos, o motor estava fundido e o único passageiro era uma criança que estava sendo preparada para ser o imperador perfeito, ou seja, um imperador que não desse trabalho para quem realmente mandava nas sombras. Era um império recém-nascido, tentando não morrer no berço, mas o problema era que as babás eram todas psicopatas, com monograma na camisa. Mas enfim, o que ambos têm em comum, as duas regências. Se você acha que a distância entre Londres e o Rio de Janeiro mudava a canalice do ser humano, você é muito inocente, meu bem. A gente está falando de dois sistemas que entraram em colapso no topo. E quando a cabeça da pirâmide fica oca, porque ou o rei tá maluco, ou porque o herdeiro ainda tá aprendendo a não fazer cocô na calça, o que sobra é uma fragilidade institucional que dá até vergonha de olhar. Você acha que a regência cria estabilidade? Pelo amor de Deus, a regência é o puxadinho da política, é o improviso e a prova cabal de que a monarquia por si só é uma fraude que depende de uma peça única. Se essa peça quebra ou some, o sistema inteiro vira uma briga de foice no escuro para ver quem vai ser o ajudante de ordens, que é o que manda de verdade. A elite inglesa e a brasileira estavam ligadas pelo mesmo DNA de podridão. O medo visceral de que, se eles não se organizassem rápido, a ruptura ia vir de baixo, e isso aqui não é detalhe histórico, só é realidade. Você acha mesmo que a regência era sobre proteger os tronos ou era sobre proteger o bolso? O que essas duas regências têm em comum é que elas transformaram a política numa mercadoria de luxo. Na Inglaterra, o acesso ao príncipe regente era vendido por influência e acesso aos portos. No Brasil, o acesso aos regentes era vendido por título de nobreza, o famoso barão de não sei o quê, para garantir que o dono da fazenda continuasse tendo o direito de matar quem ele quisesse. A regência é o paraíso dos oportunistas, é o momento em que os amigos do rei viram os verdadeiros donos da porra toda, porque o rei, coitado, ou tá falando com as paredes em Windsor, ou tá sendo alfabetizado no Rio de Janeiro. É um governo de procuração e todo mundo sabe que quem tem a procuração gasta o dinheiro de quem morreu ou de quem não pode falar. A regência inglesa terminou com a consolidação de um império que esmagava o mundo. A brasileira terminou com um golpe que coroou uma criança para parar de ter que discutir com o vizinho. Nos dois casos, a solução para o caos que eles mesmos criaram foi enfiar mais autoridade na goela do povo. No fim das contas, a regência inglesa foi uma festa de despedida da aristocracia clássica, enquanto a brasileira foi o batismo de sangue da nossa elite política atual. Eles aprenderam ali que se você mantiver a aparência da ordem e um moleque no trono para todo mundo bater continência, você pode fazer a sacanagem que quiser nos bastidores. A lógica do poder no Brasil sempre foi essa. A gente troca os regentes, troca os ministros, troca até a idade da maioridade do rei, mas não mexe no bolso de quem manda de verdade. E guarda essa lógica, porque ela explica o Brasil até hoje. A história não é uma linha reta onde todo mundo caminha junto. A história é uma guerra de interesses, onde alguns usam peruca e outros usam chicote, mas todos mentem com a mesma competência. Isso aqui só é a ponta do iceberg da podridão que as duas regências podem nos mostrar, da Inglaterra e a brasileira. A gente mal arranhou a superfície da sujeira que esses regentes faziam, enquanto Dom Pedro II estava lá estudando para ser um bom menino para o sistema. O Bridgerton vende renda, a regência brasileira vendeu sangue. E eu te espero amanhã pro próximo Stefflix às 8 horas da noite. Um beijo grande e para de acreditar em série de TV, porra!